Quando um homem sente que precisa se explicar o tempo todo, algo já saiu do lugar. E a solução aqui não é com conversa bonita, nem validação emocional. Sem uma postura sustentada, nenhuma palavra se mantém de pé. Existe um ponto em que o homem precisa parar de pedir compreensão e começar a sustentar postura. Isso não é confortável de ouvir, mas é necessário. Porque, na maioria das vezes, quando um homem diz que não está sendo compreendido, ele não está sendo injustiçado, ele está sendo lido com precisão. As pessoas não respondem ao que você sente, elas respondem ao que você emite, a sua energia, a sua firmeza, a clareza das suas decisões. Você pode amar profundamente, pode ter boas intenções, pode até se sacrificar, mas se sua presença oscila, se sua palavra muda conforme o ambiente, se sua emoção lidera suas reações, o mundo não vai te respeitar. O mundo vai te tolerar. E tolerância não constrói relacionamento saudável. Ela constrói desequilíbrio. O homem imaturo acredita que, se explicar melhor, será compreendido. Então ele fala mais, ele se justifica mais, pede validação, repete o que sente esperando empatia. O homem adulto entende algo mais duro. Ninguém precisa entender seus sentimentos para respeitar sua posição. Respeito nasce da coerência, quando suas ações não pedem permissão, quando sua presença comunica segurança antes mesmo da sua boca abrir. Você não é questionado porque se expressa mal. Você é questionado porque sua postura não sustenta o que você diz. E isso aparece em tudo, no tom de voz, na forma que você cede sem convicção, na maneira que você evita conflito para não perder afeto, na tentativa inconsciente de ser aceito. Homem adulto não negocia sua base emocional. Ele escuta, ele considera, mas não se desmonta para ser amado. Quando você precisa ser entendido o tempo todo, algo está errado. Porque quem lidera não implora compreensão, ele estabelece direção. Esse é o ponto que muitos não querem encarar. Não é que as pessoas não te entendem, é que elas sentem que você ainda não se entendeu como homem. E quando um homem não se posiciona internamente, o mundo faz isso por ele. A esposa ocupa espaço, o trabalho testa limites, os amigos conduzem a energia, a vida assume o controle. Aqui não existe vilão, existe imaturidade não resolvida. Amar sem postura vira dependência emocional. Bondade sem limites vira desrespeito. Comunicação sem autoridade vira ruído. E isso tudo começa por dentro, na decisão silenciosa de parar de se explicar e começar a sustentar. Respira nisso. Reflita no que estamos dizendo. Porque o que vem depois exige mais do que emoção. Exige responsabilidade adulta. A imaturidade masculina quase nunca aparece como fraqueza explícita. Ela se disfarça de boa intenção. O homem imaturo diz: "Eu só quero que ela me entenda." O problema é que ninguém me escuta. Eu faço tudo e ainda assim não é o suficiente. Por fora, isso soa sensível, mas por dentro é fuga de responsabilidade. Porque o que ele realmente está dizendo é: eu ainda preciso que o outro valide quem eu sou. E, enquanto um homem precisa disso, ele não lidera relação nenhuma. Ele reage, ele se ajusta, ele se molda para não perder vínculo. Repara num padrão simples. Quando você precisa explicar demais o que fez, quando você precisa justificar o que decidiu,
Quando sente ansiedade antes de se posicionar, isso não é comunicação falhando. Isso é postura fraca pedindo permissão. O homem adulto não é bruto. Ele não é insensível, mas ele é claro. Clareza elimina drama. Clareza reduz conflito. Clareza cria segurança. A mulher não se sente segura com um homem que ama muito. Ela se sente segura com um homem que sabe quem é, mesmo quando isso gera tensão. Filhos não respeitam o pai que explica tudo. Respeitam o pai previsível, firme e coerente. O mundo profissional não promove quem se esforça mais emocionalmente. Promove quem sustenta decisões difíceis, sem precisar ser aplaudido. Imaturidade é confundir amor com adaptação constante. É mudar de forma para manter paz. É ceder antes mesmo do confronto existir. E isso cobra um preço silencioso. Você começa a se sentir invisível, não ouvido, não respeitado. Mas a verdade é desconfortável. As pessoas não estão te ignorando. Elas estão reagindo à sua falta de centro. Postura não é agressividade, é eixo. É saber onde você começa e onde você termina. É saber o que você aceita e o que você não aceita, mesmo que o outro não goste. Homem adulto suporta desconforto emocional sem se desmontar. Ele não se explica para aliviar tensão interna. Ele se posiciona para sustentar a verdade externa. E aí que entra a virada de chave. Enquanto você buscar compreensão, continuará dependente. Quando você sustenta postura, o respeito aparece, às vezes em silêncio, às vezes com resistência, mas sempre aparece, porque maturidade não grita, ela se mantém. E quem se mantém não precisa ser entendido o tempo todo. Existe um momento específico em que a imaturidade se revela com clareza. É quando o homem é contrariado. Não quando tudo vai bem. Não quando é elogiado. Mas quando alguém diz não. Quando a esposa questiona. Quando o chefe pressiona. Quando o filho desafia. O homem imaturo se explica, se defende, se justifica ou explode. E tudo isso é a mesma coisa, perda de eixo, porque, no fundo, ele sente que precisa corrigir a imagem que o outro está formando dele. E esse impulso denuncia insegurança interna. O homem adulto sente o impacto e permanece inteiro. Ele escuta sem se curvar, responde sem se trair, mantém o tom sem perder a posição. Isso muda completamente a dinâmica de qualquer relação. Porque, no fundo, as pessoas não testam para ferir, elas testam para descobrir quem está ali. Toda relação faz isso: casamento, trabalho, amizade, família. Testes não verbais, silenciosos, constantes. E o homem que não tem postura confunde teste com rejeição. Ele acha que está sendo atacado, quando na verdade está sendo medido. Medido para ver se ele é previsível, se é firme, se é estável. É por isso que o amor sem postura não sustenta respeito, porque respeito nasce da confiança de que aquele homem não vai se dobrar a cada vento emocional. Aqui entra um erro comum. Muitos homens acham que maturidade é engolir tudo. É ficar quieto, é evitar conflito. Isso não é maturidade, é medo sofisticado. Maturidade é escolher suas batalhas, mas não fugir delas. É dizer não sem raiva. É manter limite sem agressão. É aceitar
que o outro pode não gostar da sua decisão e ainda assim sustentá-la. Quando você faz isso, algo muda no ambiente. A tensão diminui, mesmo que o desconforto momentâneo aumente, porque agora existe chão, existe contorno, existe alguém ali. E perceber isso não tem nada a ver com amor no sentido romântico. Tem a ver com responsabilidade adulta, responsabilidade de si, pela própria palavra, pela própria direção. Um homem que não assume isso cedo passa a vida tentando ser compreendido. Um homem que assume passa a ser respeitado. E respeito não é carinho constante, é reconhecimento silencioso de força interna. É isso que começa a separar o homem menino do homem adulto. Existe um ponto em que o homem precisa aceitar uma verdade simples e dura. Ninguém é obrigado a decifrar você. A vida não para entender suas confusões internas. As pessoas respondem ao que é claro, ao que é consistente, ao que se mantém de pé mesmo sob pressão. O homem imaturo vive em estado de explicação permanente. Ele sente que, se o outro realmente soubesse o que ele sente, tudo mudaria. Que teriam mais paciência, mais respeito, mais cuidado com ele. Mas o mundo adulto não funciona assim. No mundo adulto, sentimentos não organizados geram ruído. E ruído não gera confiança. Confiança nasce quando o outro sabe exatamente o que esperar de você. Não porque você é previsível por medo, mas porque você é previsível por caráter. Um homem que muda de posição conforme o humor do ambiente cria instabilidade, e instabilidade afasta. Isso aparece de forma silenciosa. A esposa começa a decidir sozinha. O chefe para de consultar. Os filhos testam mais. Os amigos conduzem os encontros. E o homem sente algo estranho, uma perda de lugar. Ele chama isso de desvalorização, mas o nome correto é ausência de postura sustentada. Postura não é um discurso interno bonito, é prática diária, é manter a palavra mesmo quando dá vontade de voltar atrás, é sustentar um limite mesmo quando o outro reage mal. É não usar emoção como argumento, é não usar silêncio como punição. Homem adulto não dramatiza desconforto, ele atravessa. E atravessar exige maturidade emocional, exige suportar tensão sem precisar se explicar para aliviar a própria ansiedade. Aqui entra um exercício prático que quase ninguém faz. Durante uma semana, observe quantas vezes você explica demais. Quantas vezes justifica decisões simples? Quantas vezes tenta ser entendido antes mesmo de ser respeitado? Não mude nada ainda, só observe, porque consciência vem antes de correção. E quando você começa a perceber isso, fica impossível não enxergar o padrão. Você não precisa falar menos por técnica. Você precisa ser mais inteiro por postura. Quando o homem se torna inteiro, a fala naturalmente diminui, porque o corpo, o olhar e a decisão começam a comunicar antes da boca. E aí, algo curioso acontece. As pessoas param de pedir explicações, param de testar tanto, param de empurrar limites, não por medo, mas por reconhecimento. Reconhecimento de que ali existe um homem que sabe onde pisa. Chega um momento em que o homem percebe algo incômodo. Quanto mais ele tenta ser compreendido, menos ele é levado a sério. E quando isso cai, não dá mais para desver. Porque a raiz do problema nunca foi amor insuficiente, foi postura adiada. O erro mais comum aqui
é tentar resolver isso externamente. Mudar a forma de falar, aprender técnicas de comunicação, escolher palavras melhores, tudo isso ajuda, mas nada disso sustenta um homem vazio de eixo. Postura não se constrói por fora, ela nasce de dentro. Nasce quando você decide parar de se explicar para ser aceito, quando você para de moldar sua verdade para evitar tensão, quando você assume que nem todo mundo vai gostar e mesmo assim segue inteiro. Isso é maturidade, isso é responsabilidade adulta. E aqui que entra o princípio moral que sustenta tudo isso. Honra. Honra não é orgulho. Honra é alinhamento entre o que você pensa, o que você fala e o que você faz. Isso mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando dá vontade de recuar. Um homem honrado não exige compreensão, ele oferece consistência, e consistência educa o ambiente, sem grito, sem discurso, sem drama. Se você quer um passo concreto, simples e direto, é este. Antes de explicar qualquer coisa, se pergunte em silêncio: estou falando para esclarecer ou para aliviar minha insegurança? Se for para aliviar sua insegurança, cale, respire, sustente. Porque toda vez que você mantém firme sem se justificar, algo se reorganiza dentro de você primeiro. Depois, ao redor, relacionamentos começam a mudar. O tom muda, o respeito aparece, não como carinho constante, mas como espaço preservado. E esse espaço é onde o homem adulto vive. Você não precisa ser duro, não precisa ser frio, não precisa perder sensibilidade. Você só precisa parar de agir como alguém que ainda espera permissão para existir. Quando a postura entra, a necessidade de ser compreendido sai, e o homem que sustenta isso deixa de ser questionado e passa a ser reconhecido. Se isso fez sentido, não ignore. Homem que amadurece não coleciona ideias, ele assume posição. Se essa conversa fez sentido, esse canal é para você. Se inscreva, não para consumir conteúdo para passar o tempo. Se inscreva para assumir responsabilidade e direção. A estrada não cobra pressa, cobra direção. A estrada começa agora.